nono ano, tudo bem? Eu me chamo Vanessa e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre neurônios e sistema nervoso, ok? Então vamos lá, começando por neurônios. Vanessa, o que são neurônios? Vejamos, neurônios eles são células nervosas que desempenham o papel de conduzir os impulsos nervosos. Ou seja, essas células especializadas, elas são, portanto, as unidades básicas do sistema que processa a informação e estímulo no nosso corpo. Beleza? E quais são as partes desse neurônio, então? Vamos lá. Os neurônios, eles possuem três partes principais. Entre elas, os dendritos, que é onde ocorre a recepção de informação, ou seja, é a parte que recebe informações no neurônio, certo? É como se fosse a recepcionista do consultório, beleza, galera? Seguindo, temos o corpo celular, que é responsável pela integração dessas informações, certo? Ou seja, você foi nesse escritório, foi recepcionado, quis marcar algo ali com a recepcionista e ela passou lá para o administrativo para ele cuidar daquilo com mais precisão. Entenderam o que é o corpo celular? Seguindo então, os axônios. Os axônios que transportam o impulso nervoso de um neurônio para o outro, ou de um neurônio para uma glândula ou para uma fibra muscular. Entenderam qual é o papel do axônio? Ele é aquele cara que ele vai nesse mesmo consultório entregar um malote com algo que foi pedido, algo que foi comprado. Nesse prédio tem vários escritórios, vários consultórios. Ele chega lá, ele entrega naquele consultório, ele vai no outro e assim ele vai entregando as coisas que ele tem para levar, as coisas que foram pedidas. Basicamente seria isso, não sei se eu me fiz ser entendida, mas é basicamente isso. Os dendritos é como se fossem as secretárias, a recepcionista lá no consultório. O corpo celular, ele é a pessoa que ele vai organizar todas as informações que foram passadas para essa recepcionista. E os axônios é como se fosse o cara que vai lá levar esse malote, essa correspondência, ele bate naquele consultório, bate na recepção do lado, vai indo portinha por portinha, é ele que faz toda essa conexão aí com o pessoal, certo? Dá pra fazer uma interligação com o que eu falei? Beleza, então vamos continuar. Quais são os tipos, de neurônios que existem? Tem os receptores, ou também chamados de sensitivos, eles são os aferentes, e eles são neurônios que reagem a estímulos exteriores, certo? No caso, eles vão despertar uma reação a esse estímulo se for necessário. Por exemplo, eu ponho a minha mão no fogo, ai, doeu. Na mesma hora eu vou tirar a minha mão do fogo. Ou seja, esses neurônios, aferentes, eles fazem com que eu receba essa informação e logo eu tiro a mão do fogo para eu poder me proteger, e não queimar a minha mão. Porque já pensou, se tivesse que essa informação andar por todo o meu sistema nervoso, para depois voltar dizendo, Vanessa, tira a mão daí. Até isso acontecer, eu já teria queimado a minha mão e meu corpo inteiro, Então, basicamente isso, os receptores sensitivos ou aferentes, eles são geralmente eles reagem aos estímulos exteriores na hora, beleza, pessoal? E seguindo, tem os associativos, ou conectores, ou interneurônios, e esse é o grupo de neurônios mais numerosos, certo? Que existem. E como o nome mesmo dele indica, esse neurônio, eles emitem um sinal desde o neurônio sensitivo até o sistema nervoso central e liga também neurônios motores entre si.
Nesse tipo de neurônio, o axônio ele é bastante reduzido. No caso, estando o corpo celular e os dendritos ligados diretamente à arborização terminal, onde se localizam os que a gente chama de telodendritos. O que acontece? Eu queimei minha mão no fogo, esse exemplo que eu acabei de usar. E o que acontece com os associativos ou os conectores? Depois que eu queimei minha mão, que o aferente foi lá, fez eu tirar minha mão do fogo para eu me proteger na hora, aí sim, essa informação vai caminhar pelo meu sistema nervoso e vai devolver a informação para mim, por exemplo. Poxa, queimei minha mão, o que será que aconteceu? Será que tinha fogo ali? Será que machucou a minha mão? O associativo ou conectores é exatamente isso que ele vai fazer. Após os sensitivos ou aferentes fazerem eu me proteger, aí ele vai passar informação para associando, né, aquilo que aconteceu e dando uma resposta. Tá, por que eu queimei minha mão? O que aconteceu? Aí é onde eu vou parar para raciocinar realmente, certo? Por sua vez, a gente também tem os neurônios motores, né, ou eferentes, que a gente chama, e esse tipo de neurônio, ele tem a função de transmitir o sinal desde o sistema nervoso central até o órgão efetor, que se move. E para que se realize a ação que foi ordenada pelo encéfalo ou pela medula espinhal. Este é o neurônio que tem um aspecto mais familiar, que a gente geralmente vê nos livros e tal, na internet. O que acontece? Só para facilitar mais a vida de vocês. Esses neurônios eferentes, são os que mandam estímulo, por exemplo, para o coração bater, né? Porque, por exemplo, eu não preciso mandar meu coração tá batendo toda hora. Coração, relaxa, coração, contrai, coração, relaxa, coração, contrai. Não, tô aqui conversando com vocês e meu coração tá fazendo isso automaticamente. Por quê? Graças aos neurônios eferentes que estão mandando, né, esse sinal pro meu coração, esse estímulo para ele fazer esse movimento involuntário. Entenderam, gente, o que são os neurônios motores ou eferentes? Ficou claro para vocês? Beleza. Vamos continuar então? Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre as sinapses, como que acontecem as sinapses, certo? Então, as sinapses nervosas, elas são os pontos onde as extremidades de neurônios vizinhos se encontram e o estímulo passa de um neurônio para o seguinte, por meio de mediadores químicos, que são os neurotransmissores, ok? A sinapse ela é considerada uma estrutura formada por membrana pré-sináptica, fenda sináptica e a membrana pós-conexões, né? A membrana pós-sináptica, certo? Usualmente com os dendritos de outros neurônios, mas pode haver contato com o corpo celular e mesmo com outros axônios, o que é menos comum. Mas o contato físico nas sinapses químicas não existe realmente. Por quê? Porque há um espaço entre elas, que é a fenda sináptica, e é onde ocorre a ação dos neurotransmissores. Dos axônios são liberadas substâncias, né, que são os neurotransmissores e que atravessam essa fenda sináptica e estimulam os receptores pós-sinápticos, beleza? O que acontece? O amiguinho vai lá, pula o muro da escola e vai lá e chama outro colega. Deu pra entender mais ou menos? Tá todo mundo ali, o que seria basicamente a sinapse? Um do ladinho do outro, todo mundo de mãozinha dada, cada um passando boas energias, boas vibrações um pro outro, certo? Basicamente, falando de uma forma mais divertida, de uma forma mais clara, uma forma mais entendível, seria mais ou menos isso. Um do lado do outro, todo mundo de mão dada, passando energia pelas pontinhas dos dedos, basicamente. E essa fenda sináptica, né, que é onde ocorre a ação dos neurotransmissores, funciona basicamente assim: o pré-sináptico, né, passa pela fenda e vai lá e estimula o pós-sináptico, o receptor pós-sináptico.
pós-sináptico, beleza? E geralmente, né, os livros e tal, eles apontam a existência de dois tipos de sinapses neuronais, que são as sinapses químicas e as sinapses elétricas, beleza? Ambos os tipos de sinapses, eles transmitem o potencial de ação para outros neurônios, diferindo apenas que o mecanismo de um é o químico e o de outro é o elétrico, certo? Então a gente vai ver agora essas sinapses químicas e as elétricas de uma forma um pouco mais detalhada, ok? Então, as sinapses químicas, elas consistem na maioria das sinapses presentes no sistema nervoso, ou seja, elas são as principais, elas são as maiorais, elas estão ali, elas são a patotinha que estão na maioria. E ela consiste, né, numa fenda presente entre o axônio do neurônio que está transmitindo a informação, ou seja, o neurônio pré-sináptico, né, que ele é o que vai lá transmitir a informação, e o neurônio que receberá a descarga de neurotransmissores, ou seja, o neurônio pós-sináptico, aquele que o fofoqueirinho ali pré-sináptico veio, passou a informação ali pro pós-sináptico, o pós-sináptico foi lá levar essa informação pro próximo, certo? E quando o impulso nervoso ele atinge as extremidades do axônio, eles se libertam para a fenda sináptica os neurotransmissores, que se ligam a receptores de membrana da célula seguinte, desencadeando então o impulso nervoso, que assim continua a sua propagação. Sempre o coleguinha fofoqueiro passa para o pós-sináptico, que passa para o pré-sináptico, que passa para o pós-sináptico, e assim vai se propagando a fofoca, digamos assim. Deu para entender basicamente como que funciona? E a chegada do impulso nervoso, né, até o botão sináptico, que é a parte do neurônio pré-sináptico que irá liberar os neurotransmissores e provocará uma reação de liberação das vesículas sinápticas, que vão estar carregadas de neurotransmissores. E essas substâncias, elas passarão pela fenda sináptica e vão atingir os sítios receptores dos dendritos dos neurônios pós-sinápticos, o que provavelmente vai gerar um potencial de ação, provocando um impulso nervoso, que vai passar pelo corpo celular e vai prosseguir até o axônio. Beleza? E agora, como que funciona a sinapse elétrica? Alguns neurônios, né, eles se comunicam através dessas sinapses, que elas são menos comuns, né, e elas são denominadas de sinapses elétricas, né. As sinapses elétricas, como eu falei anteriormente, as químicas são os maiorais, é a patotinha lá da escola, e as sinapses elétricas são como se fosse a galerinha lá dos nerds, que são pouco vistos, tem pouca utilidade para aquela maioria e tal, beleza, gente? E na verdade, esta junção, assim, desses neurônios, né, que se comunicam, ela é constituída por proteínas, e essas proteínas, elas são chamadas de connexons, e elas permitem uma continuidade entre as células e dispensa, em grande medida, o uso de neurotransmissores, que a gente acabou de ver que na sinapse química é peça fundamental. Certo? Esse tipo de sinapse, né, ele reduz muito o tempo de transmissão do impulso elétrico entre os neurônios, sendo ideal para comportamentos que exigem uma certa rapidez de resposta, ou seja, porque ele pula essa parte do neurotransmissor, ele vai direto no negócio. Então, quando se exige uma resposta muito rápida, geralmente é a sinapse elétrica que está acontecendo ali. Beleza, pessoal? Ficou claro essa parte de sinapse? Então vamos prosseguir? Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso central, certo? E o sistema nervoso central, ele possui cavidades ou espaços, né, tanto no encéfalo quanto na medula espinhal, que esses espaços eles surgem já no desenvolvimento embrionário. E na medula espinhal, essa cavidade se chama canal ependimário ou canal central da medula. E já no encéfalo, né, há 4 cavidades, que são denominadas de ventrículos encefálicos, né?
E nessas cavidades circula o líquido cérebro-espinhal, ou como a gente chama de líquor, né? E o sistema nervoso central, ele é protegido e envolvido pelas meninges. Como a gente acabou de ver, né? O sistema nervoso central, ele possui cavidades, né? Que tanto no encéfalo quanto na medula espinhal. E agora a gente vai ver isso de forma mais detalhada. A gente vai falar primeiro sobre o encéfalo e a seguir a gente vai falar sobre a medula espinhal, ok? Então, o encéfalo, ele compreende a parte do sistema nervoso central que fica alojada dentro do nosso cérebro. E ele é dividido em 3 partes, que é o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. As informações vindas das diversas partes do nosso corpo, elas chegam até partes específicas do encéfalo, que são chamadas de centros nervosos, né? Onde são integradas para gerar ordens de ação na forma de impulsos nervosos, que são emitidas às diversas partes do corpo através das fibras motoras presentes nos nervos cranianos e espinhais. Ou seja, né, a gente tem essa central de comando, né, que vai receber informações e com essas informações ela vai mandar o nosso corpo agir. Ela vai mandar o nosso corpo, ela vai dar ação através desses estímulos que vai estar recebendo, ok? Então agora a gente vai falar um pouquinho da medula espinhal. A medula espinhal, ela se situa dentro do canal vertebral e ela elabora respostas simples para certos estímulos. Essas respostas medulares, elas são denominadas de atos reflexos, né? E que permitem ao organismo reagir rapidamente, né? Em situações de emergência e tal, como por exemplo, um exemplo de ato reflexo que é bem comum, que a gente vê bastante, ouve falar bastante, quando a gente vai no médico, ele pega o martelinho lá e bate no joelho. Na mesma hora a gente levanta o joelho. Isso se chama um ato reflexo e é proporcionado pela medula espinhal, por tudo isso que eu acabei de falar. Beleza, gente? Então, a medula ela também funciona como uma estação transmissora, né, retransmissora na verdade, para o encéfalo. E as informações colhidas nas diversas partes do corpo chegam à medula, de onde são retransmitidas ao encéfalo para serem analisadas. Por outro lado, grande parte das ordens elaboradas no encéfalo passa pela medula antes de chegar aos seus destinos. E a parte externa da medula, que é a parte de cor branca, né? Ela é constituída por feixes de fibras nervosas, que são mielinizadas e são denominadas de tratos nervosos, que são responsáveis pela condução de impulso das diversas regiões da medula para o encéfalo e vice-versa, ok? E sobre a substância branca e a substância cinzenta, que a gente também vai falar um pouquinho agora, né? Elas fazem parte, né, do sistema nervoso central, né? E quando a gente está analisando realmente o sistema nervoso central, é possível perceber, né, essas duas porções de colorações bem distintas, né? Uma porção tem a coloração mais acinzentada e a outra tem uma coloração mais esbranquiçada. A região acinzentada, ela recebe o nome de substância cinzenta. E a região esbranquiçada, por sua vez, recebe o nome de substância branca. Beleza, galera? As substâncias, né, cinzentas, ela é formada por uma grande quantidade de corpos celulares de neurônios. Já a substância branca, ela é formada por uma porção de prolongamentos de neurônios, ok? Em especial dos axônios. Como os axônios de alguns neurônios eles se apresentam envolvidos por mielina, essa substância dá um aspecto esbranquiçado, né? Que seria a substância branca no caso. E como que fica localizado certinho essa substância cinzenta e essa substância branca? Vamos lá. Elas, como eu já falei anteriormente, né, elas se encontram no sistema nervoso central e mais precisamente no cérebro, né, numa parte do encéfalo, e também na medula espinhal.
E em cada uma dessas regiões, elas apresentam-se dispostas em locais diferentes. Por exemplo, no cérebro é possível observar que a substância cinzenta ela está na região mais externa do órgão e em locais mais centralizados, chamados de núcleos. Já a substância branca é encontrada mais no interior do cérebro, ok? Já na medula espinhal, a disposição dessas substâncias é o oposto. A substância cinzenta ela está disposta na forma de H na parte mais interna da medula, certo? Já a substância branca, ela apresenta-se mais externamente. Ok, pessoal? Ficou clara essa parte sobre o sistema nervoso central? Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre gânglios e núcleos, ok? Os gânglios, eles são aglomerados de corpos de neurônios e que ficam localizados no sistema nervoso periférico. Existem os gânglios sensitivos e os gânglios motores. Os gânglios sensitivos, eles são divididos em crânio-espinais, autônomo e parasimpático. Já os gânglios motores, eles são divididos em simpáticos e parasimpáticos. Agora, se tratando do núcleo, dentro do encéfalo, os núcleos eles são agrupamentos discretos de corpos celulares de neurônios. Suas fibras nervosas ou axônios têm prolongamentos para se projetar ou se ligar a diversas outras partes do cérebro. E o encéfalo ele tem mais de 30 conjuntos de grupos nucleares. E em geral eles estão pareados do lado direito e esquerdo, ok? Falando sobre a estrutura geral, a olho nu, a maior parte dos núcleos cerebrais parecem com ilhas de substâncias cinzentas, né, que são os corpos celulares, em meio às substâncias brancas de fibras nervosas, ou seja, parece que tem pequenas ilhas de substância cinzenta flutuando no imenso mar de substância branca, ok? E muitos núcleos, eles não são encapsulados, ou seja, eles não estão contidos dentro de uma membrana ou algum revestimento, portanto, eles podem acabar não tendo um delineado preciso dos seus tecidos, dos tecidos ao redor de si, ok? E como eu falei anteriormente do gânglio, né? O gânglio ele é um termo que antigamente ele era usado para algum desses núcleos, né? E só que, no entanto, né, de modo geral, o termo ele se reserva mesmo para estruturas similares, só que no sistema nervoso periférico e onde grupos de corpos celulares estão normalmente encapsulados dentro de uma estrutura distinta, o que talvez não aconteça, nem sempre acontece no núcleo, né? Nem sempre eles estão encapsulados. Ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais núcleos e as suas funções, ok? Tem o núcleo basal, né? Os núcleos basais, que é um sistema de núcleo envolvido no controle motor e do aprendizado. Tem o núcleo caudado, que é envolvido no controle motor e do aprendizado, mas em especial no processamento de feedbacks, ok? Aí tem o núcleo subtalâmico, que implica nas ações impulsivas, né, incluindo a compulsão obsessiva. Tem o tálamo, que é uma área bem importante, né, do processamento e da transmissão dos dados que chegam ao córtex cerebral. E esses seriam os 4 núcleos, os principais, os mais importantes. E como que funciona, né, as conexões e as funções desses núcleos? Na maioria, né, dos núcleos cerebrais, eles têm múltiplas conexões, tanto aferentes, né, como a gente também já viu lá atrás, quanto eferentes, e eles executam uma ampla gama de funções. Os núcleos caudados, eles são em forma de letra C, e eles são situados acima e ao lado do tálamo, e eles são vizinhos do ventrículo lateral, e eles são divididos em cabeça, corpo principal e cauda.
E eles estão envolvidos no controle motor, né, que é dos músculos, e eles também estão envolvidos na aprendizagem e na memória. O que a gente conhece por putamen, que tem uma forma arredondada e é a parte mais externa dos principais gânglios da base, segue em parte a forma de núcleo caudado e está bastante ligado também ao núcleo caudado, na verdade. Além disso, o putamen está bastante envolvido no controle motor, nos movimentos e no aprendizado. E ele tem importantes conexões nervosas com o globo pálido e a substância negra, que também é chamada de nigra, né? E todos os gânglios da base, eles trabalham juntos. Como um sistema cerebral realmente integrado. E para ajudar a garantir que os movimentos, os físicos sejam harmônicos e coordenados, que eles trabalham juntos, né? Exatamente para isso, para garantir que isso vai acontecer de forma coordenada. Problemas com um ou mais núcleos, né, levam a distúrbios do movimento, como por exemplo, temores, tiques, mal de Parkinson e tal. E os núcleos subtalâmicos, eles também atuam nas ações impulsivas e nas interações do movimento. Ok, pessoal? Tá tudo certo até aqui? Beleza, então, vamos continuar. Então, pessoal, para finalizar a nossa aula, a gente vai falar sobre o sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso periférico, ele é a parte do sistema nervoso que se encontra fora do sistema nervoso central. O próprio nome já diz, né? Ele é periférico. E ele é constituído basicamente pelos nervos cranianos e pelos nervos espinhais. E é graças a esse sistema que o cérebro e a medula espinhal recebem e enviam informações, permitindo a gente reagir a diferentes situações que têm origem no meio externo e no meio interno, certo? E o sistema nervoso periférico, ele se divide em sistema nervoso somático, que relaciona o indivíduo com o meio externo, e o sistema nervoso visceral, que é responsável pelo controle, né, e manutenção das vísceras, que é o que a gente chama de homeostase. E o sistema nervoso visceral, ele possui um componente aferente, sensitivo, como a gente já viu, né, e um componente eferente, motor, como a gente também já viu anteriormente. E o componente motor, ele é chamado de sistema nervoso autônomo, que se divide em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Para ficar mais fácil de entender sobre o sistema nervoso simpático e sobre o sistema nervoso parasimpático, é muito simples como que a gente grava isso. O sistema nervoso simpático, o nome mesmo já diz, ele é simpático, ele é pra cima, ele é alto astral, então ele vai fazer a pupila dilatar porque ele vai estar muito ligado, ele vai fazer o coração acelerar porque ele é muito simpático, ok? Já o sistema nervoso parasimpático, ele vai fazer o coração diminuir o ritmo, ele vai fazer a pupila ficar mais contraída. Então é assim que esse macete que a gente usa para diferenciar o sistema nervoso simpático, que é o alegre, do parasimpático, que é o mais para baixo. Beleza, galera? Eu espero que tenha ficado claro. Essa foi a nossa aula de hoje. Fico muito feliz por vocês terem prestado atenção em mim até aqui, ok, nono ano? Obrigada pela experiência e até a próxima. Tchau, tchau!